Defesa índia da dama, variante Petrosian, com 4 a 3. D4, cavalo F6, C4, E6. E para evitar a ninzo-índia com cavalo C3 e bispo B4, geralmente as brancas seguem cavalo F3. B6, entramos na famosa índia da dama, jogada por muitos fortes jogadores posicionais. O bispo entra em B7 e exerce uma pressão no centro ou no peão C, causando transtorno no desenvolvimento das brancas. A3 é uma ideia do Tigran Petrosian. Em muitas linhas, depois de cavalo C3, segue bispo B4. Esse lance evita a cravada, deixando as brancas com desenvolvimento central muito forte. Depois de bispo A6, o mais jogado aqui pode ser jogado dama C2, como o Kramnik já jogou muitas vezes, ou simplesmente A3. Nós vamos seguir a partida Mitton e Ivanchuk em Montreal 2007. Bispo E7, bispo D3, D5. Interessante o lance do Ivanchuk. A ideia é trocar os bispos de casas brancas, sem temer que sem o bispo de A6 seja possível explorar as casas brancas da ala da dama. Depois de C toma D5, bispo toma D3, dama toma D3, E toma D5, em uma partida Rook e Otov Turim 2006, seguiu o cavalo C3. Depois de Roque, cavalo de B D7, cavalo E5, bispo D6, F4, as brancas têm uma ligeira vantagem, devido ao cavalo forte no centro. Aqui o Mitton escolheu Roque e depois de Roque, o mais ativo era cavalo E5, como na partida anterior, do comentário anterior, com F4. Mas seguiu o cavalo de BD2, cavalo de BD7, B3, bispo D6. Agora as brancas não conseguem pressionar no peão C, e as brancas têm uma forma clássica de atacar na ala do rei. Bispo B2, interessante era E4, evitando o que ocorreu na partida a seguir na partida. Dama E7, torre de FC1, torre de FE8. Ivanchuk, um jogador clássico, desenvolve e controla fortemente a casa-chave E4, torre C2, cavalo E4. O plano das negras é bem simples, aproveitando a colocação desse cavalo de E4, pressionar na ala do rei. As brancas não vão ter um plano muito simples para acompanhar, porque o peão C7, que é a maior debilidade das negras, está bem defendido. Depois de torre de AC1, dama E6, torre C6, cavalo B8, torre de 6 C2, cavalo D7, torre C6, as negras poderiam empatar por repetição de lance, mas o Ivanchuk seguiu com dama F5 com os planos de ataque na ala do rei. Depois de dama F1, torre de AD8, muito importante completar todo o desenvolvimento antes de qualquer ação. O Camille Mitton seguiu com cavalo toma E4. E agora o Balburin, que comentava essa partida, falou que não gostava desse lance devido a D toma E4, cavalo D2, e com o peão enfiado em E4, o ataque na ala do rei é muito mais fácil, já que não é possível manter o cavalo na casa defensiva F3. Depois de torre A6, passando a torre pela terceira fila, um típico método de ataque quando o peão já está em E4, Camille jogou A4 tentando contra-ataque na ala da dama, cavalo F6, cavalo B1, cavalo D5, colocando o cavalo na casa bloqueadora central muito forte, bispo A3, tentando aliviar com trocas, cavalo E7, pressionando a torre, torre 6 C3, e agora, antes que as brancas tentem alguma coisa na ala da dama, por exemplo, com bispo toma bispo e depois invadindo na ala da dama, o Ivanchuk jogou bispo toma H2 cheque, rei toma H2, dama H5 cheque, rei G1,
torre H6, que talvez a melhor defesa fosse F4, mas a posição das brancas é muito difícil de defender, porque o rei está muito vulnerável ao ataque. F3, cavalo F5, mais força ao ataque. Cavalo D2, dama H2 cheque, rei F2 única, dama H4 cheque, rei G1. Claro que não podia rei E2 devido a cavalo G3 cheque. Rei G1, cavalo G3, o ataque das negras está violento. Dama D1, toma F3, não vale cavalo toma F3 aqui devido a dama H1, rei F2, cavalo E4 cheque. E agora vai cair o peão G2 e toda a posição das brancas. Dama F3, dama H2 cheque, rei F2, torre F6 e as negras estão ganhas. O Mito não abandonou, ainda jogou dama F6, G toma F6. Agora se torre C7, simplesmente cavalo H1, rei F1, dama G3 e as brancas têm problemas defensivos. O Camilo tentou E4, mantendo uma certa defesa, mas depois de cavalo H1, torre toma H1 é único, porque esse rei F1, dama H4, de novo com problemas seríssimos para as brancas. E se rei E3, C5, também as negras vão atacar o rei facilmente no centro. Então sacrificou torre H1 única, dama toma H1, bispo E7 e Ivanchuk mais um lance brilhante aqui, dama H6 em vez de defender a torre. Ameaça bispo toma D2, cheque e ataque duplo ainda. Se cavalo F3 agora simplesmente tira a torre, por exemplo, bispo A3, dama F4, as negras têm um ataque muito forte. E seguiu torre G3, cheque, rei H8, de novo se bispo D8, simplesmente dama toma D2, rei F3, dama C3, rei F4, dama D4, defendendo o mate em F6, de bispo toma F6, ganhando facilmente. E cavalo F3 que seguiu na partida, simplesmente torre A8 e as brancas abandonaram.